Quantos trouxeram aí a Bíblia Sagrada, tanto em mãos, como tanto física, né, melhor dizendo, quanto digital? Você pode abrir comigo em Efésios capítulo 6. Eu quero ler com vocês o verso 18. Efésios capítulo 6, versículo 18, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, verso 19, que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente para fazer conhecido o ministério do Evangelho. Fecha os teus olhos, Pai Santo. Essa é a tua palavra, Senhor. Que ela possa cumprir o propósito pelo qual ela foi instituída. Que o Senhor, ó Deus, receba toda a glória, toda a honra para si, todo louvor, todo holofote, assim. Como diz a tua palavra, o vaso é de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do vaso que é de barro. Então que o Senhor receba toda a glória, toda a notoriedade, tudo nesse lugar, ó Deus. Espírito Santo, não permita que Satanás possa roubar a semente lançada em nossos corações, mas que o Senhor o repreenda, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Bom, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Por que eu li o verso 18? O contexto está falando sobre a arma, mas o que o Espírito Santo tocou no meu coração para poder falar está sobre o verso 18, que se a gente for querer fazer uma aplicação, a gente pode falar que é o selo da armadura. É o que não pode faltar depois de você ter feito tudo. Depois de você ter colocado todos os apetrechos da armadura, desde a cabeça à planta dos pés, o apóstolo Paulo vai entrar no verso 18 dizendo, orando em todo tempo. Ou seja, é uma coisa que você vai fazer a partir do momento em que você termina outra coisa. É terminando de você colocar todas as vestimentas, todas as armaduras. E agora, o que eu faço? Orando em todo o tempo. Todos percebem que a palavra é uma ação. É uma ação, é alguém que está em movimento. Orando em todo o tempo. E diante desse texto, o Senhor colocou uma temática no meu coração. E eu vou explicar, se você não conseguir entender a fala, mas eu vou explicar conforme a gente for ministrando. A temática que o Senhor colocou no meu coração para esse texto é desobstruindo o caminho da oração. Talvez você se pergunte, desobstruindo? Como assim? Desobstruir é o reflexo de obstruir. Ou você obstrui ou você vai desobstruir, né? Ou você coloca algo ou você remove algo. A gente vai entender o porquê isso está voltado à oração. Porque é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Você está aqui? Mas antes de a gente entrar nisso aqui, eu preciso introduzir o contexto dessa temática, desobstruindo o caminho da oração. Antes da gente entender o que é isso, a gente precisa entender o significado de oração. O que representa a oração em si? O que é orar? E a partir desse momento eu fui meditando e o Senhor foi apontando o que era necessário ser falado. E o primeiro ponto sobre essa primeira pergunta do que é orar, é que orar é o ato de se comunicar com Deus. Talvez você vai falar, orar é o ato de comunicar com Deus. Sim, mas às vezes a pessoa ela só sabe na teoria, mas ela não sabe como isso funciona na prática. Orar é o ato de você se comunicar
com Deus, é um diálogo, é algo que a gente tem como um companheiro ou uma companheira, um amigo ou uma amiga. Sabe como você vai convidar alguém para sua casa e você começa a conversar com essa pessoa? Isso diante de Deus, essa via de comunicação, se chama oração. Não há como conversar com Deus se não for através da oração. A única via de comunicação para com Deus é a oração. Porque é na oração que a gente vai descobrir as coisas que o Senhor Ele explora na nossa vida quando a gente entra em oração. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Aí atrás está ouvindo bem? Então vamos seguindo. O salmista Davi, no Salmo 141, no verso 2, vai comparar a oração como um incenso suave. Ele vai dizer: suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja as minhas mãos, ou o levantar das minhas mãos, como sacrifício da tarde. O salmista Davi está falando algo aqui que teoricamente não seria possível acontecer lá atrás, porque ele está comparando a oração como um incensário. E isso que Davi está falando, isso acontecia no momento em que o sacerdote, ele acessava o lugar santo, e ali no lugar santo existia um dos elementos ali dentro chamado altar do incenso. Nesse altar do incenso, somente os sacerdotes poderiam acender o incenso perante o Senhor. O restante do público ficava no pátio, aguardando os sacerdotes pegar os seus sacrifícios, os seus holocaustos e apresentar diante de Deus. Isso diante de Deus era um ato de intercessão. Os sacerdotes eram intercessores, porque eles interceptavam o povo e Deus. Eles levavam o sacrifício do povo até Deus, eles acendiam o incenso no lugar santo perante o Senhor, e aquilo ali se chamava culto. O culto no Antigo Testamento era o sacerdote entrar, cuidar das lâmpadas, cuidar do altar de incenso, acender o altar de incenso, para que a presença de Deus sentisse o aroma no lugar, descesse sobre o tabernáculo, e ali Deus começava a dar a resposta, ou receber o sacrifício, sendo para bem ou sendo para mal. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Então aqui o salmista está dizendo que a oração era comparada como um incenso. A própria fumaça do próprio incenso no Novo Testamento é que vai se apresentar para Deus como incenso, porque no Antigo Testamento somente os sacerdotes poderiam fazer isso, mas na Nova Aliança, após Cristo ter entrado no lugar santíssimo e se rendido diante da cruz do Calvário como um novilho sem pecado, depois que Cristo se rendeu, foi crucificado, agora esse lugar chamado altar de incenso não é só o sacerdote que rege. Agora todo o povo de Deus consegue entrar diante de Deus e apresentar orações. Não é só o sacerdote. Por isso que não há outro mediador entre Deus e os homens. Por isso que nós não necessitamos de outro intercessor além de Cristo Jesus. Por que ele fala outro intercessor? Porque Cristo foi o sacrifício pleno. Eu não estou dizendo que você não pode orar por alguém, porque senão a Bíblia iria se contradizer. Porque a própria afirmação diz que a gente tem que orar, até para que a porta da palavra seja aberta. Diz que a gente tem que orar pelo outro, orar pela paz da cidade. Então nós ainda continuamos orando uns pelos outros. Mas quando ele fala de um intercessor, ele está falando como alguém num ponto que vai mediar o povo e Deus. Porque Cristo já abriu pelo véu, que é a sua carne, ele abriu acesso. E todos nós conseguimos, sem exceção, a partir de Cristo Jesus, acessar o lugar santíssimo através da oração. E o que você comprova, Miquel, biblicamente, que a oração ela é comparada com o incenso? Porque isso aí está no Antigo Testamento. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro,
os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu ainda não me dou por satisfeito. Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E na fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então nossas orações são como o incenso do Antigo Testamento. Antigamente os sacerdotes entravam e cuidavam das lâmpadas, das ornamentações e dos incensos. Agora, a partir de Cristo, somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, povo adquirido, que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. O apóstolo Paulo diz que a igreja, quando ela se une, ela se torna a família na fé. E nós se tornamos um sacerdócio. Por quê? Porque eu e você, homem e mulher, discípulo de Cristo, porque nós em Cristo Jesus nos tornamos sacerdotes, porque Cristo é o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. Existia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote, nem o sacerdote entraria. Somente Arão poderia acessar o lugar como sumo sacerdote, no lugar santíssimo, porque ali estava a arca da aliança, que simbolizava ou representava a presença do Espírito Santo. Quantos me ouvem? Diga amém. Então somente o sumo sacerdote. Agora, uma vez por todas, Cristo, o sumo sacerdote, entrou no lugar santíssimo, rasgou o véu de cima para baixo, e a partir desse momento forma-se a igreja, a eclésia, no mundo espiritual. E a eclésia de Deus ora e enche as taças de oração até que Ele venha. Não existirá, irmãos, filhos que não tenham uma devoção diante de Deus em oração. Não existirá isso. Aqueles que são filhos de Deus entendem a mensagem e por isso oram, por isso intercedem. Você está aqui? Segundo ponto sobre o que é orar. A oração revela o nosso estado de dependência e insuficiência de Deus. Dificilmente alguém que está com seu orgulho lá em cima, com a sua vaidade lá em cima, que é autossuficiente, consegue se dobrar diante de um Deus todo-poderoso. Por que, Miqueias? Porque essa pessoa é autossuficiente para entender que ela não depende de Deus para nada. E a gente só se humilha diante de Deus quando a gente entende que nós dependemos dele para tudo. Por que nós devemos orar? Porque nós estamos dependendo dele. Nós somos insuficientes, irmãos. Nós não podemos prevalecer sozinhos. Nós devemos ter uma vida de devoção. Por que você levanta de manhã e ora para tomar café? Porque eu sou dependente dele. Porque você ora antes de trabalhar? Porque eu sou dependente dele. Porque depois que você volta do trabalho, você ora? Porque eu sou dependente dele. Porque quando você vai almoçar, você ora? Porque eu sou dependente dele. Raramente alguém que é orgulhoso saberá trilhar pelo caminho da oração. Porque quem ora demonstra para os céus a sua dependência e insuficiência. Eu não posso nada, Deus pode tudo. Segundo ponto, ou melhor, terceiro ponto, sobre o que é orar. O que se sabe sobre oração é que, biblicamente falando, está associado a uma cultura. Por que associado a uma cultura? Aí me veio o texto de uma anciã, e eu leio isso aqui e eu me confronto.
Lucas capítulo 2, versículo 36 e 37. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Quantos anos você tem, Miquel? Eu tenho 29 anos, não faço um terço do que essa senhora fazia, e eu me envergonho. Com seus quase 84 anos, nem precisa falar mais, porque segundo Salomão, já é enfado. Segundo os escritos antigos, quando chega nos 70, 80, não tem disposição para nada. E com 84 anos você tem disposição para orar? Porque segundo o que Lucas escreve, essa senhora não saía do templo nem de dia, nem de noite. Isso aqui pega para nós que somos jovens. Quantos jovens sem disposição nenhuma, irmãos, mortos vivos, não conseguem segurar um bastão, e a gente vai falar disso aqui. Não conseguem madrugar com o Senhor, mas madruga sobre outras coisas. Consegue passar uma madrugada jogando videogame, consegue passar uma madrugada assistindo filme, consegue passar uma madrugada fazendo outra coisa. E você já fez isso, Miquel? Fiz, e por isso tenho propriedade para falar. E hoje meus hábitos são diferentes. Olha para o teu irmão e fala: quase 84 é muita coisa? Eu imagino o Felipe, eu tenho que descrever isso aqui, o Espírito escreve. E ele vendo uma senhora, ó, com quase 84 anos, jejuando e orando, irmãos. Jejuando e orando. Você está aqui? Quarto ponto, a oração faz parte da nossa expressão de fé diante do nosso Deus. Se você não ora, sua fé é incompleta. Porque a expressão do crente, ela está atrelada também às orações que ele faz. Se você não ora, você não pode se dizer uma pessoa espiritual e que professa fé em Deus. Porque não tem ninguém que professe sua fé no Senhor que desconheça o caminho da oração. Oração é a expressão da nossa fé. Por que a expressão da fé? Por que esse sentido? Porque você está falando com alguém que você não vê com os olhos carnais. Você está falando com alguém que você não consegue tocar com as suas mãos humanas. Você está falando de um Deus invisível, que só se tornou visível quando Cristo desceu e se tornou carne entre nós. E aí, segundo João, vimos a sua glória, João capítulo 1, versículo 14, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de virtude. Ali o Pai esteve presente no Filho, mas até então a gente ora com a fé, porque nós nunca vimos o Pai, a não ser o Filho que esteve no Pai. Ele é do alto, nós somos de baixo. Então a oração é uma expressão de fé. E segundo o que Paulo escreve em Romanos capítulo 4, quando ele vai falar de justificação, ele vai dizer que Abraão foi justificado pela fé, para comprovar para os judeus ignorantes, que achavam que poderiam se justificar pelas obras. Ele fala que Abraão, sem ao menos a fé ter sido estabelecida, Abraão foi justificado pela sua fé. Aí Paulo, falando sobre isso, vai dizer o porquê. Porque Abraão creu em esperança contra a esperança. Como que é isso? Abraão em esperança creu contra a esperança. Está escrito em Romanos capítulo 4. Aí o texto vai descrever: porque Abraão, já sendo avançado em idade, em quase 100 anos de idade, ele recebeu uma esperança de que seria pai e de que sua esposa seria mãe. Mas só que o corpo de Abraão está amortecido pela carne, e a sua esposa já é estéril pelo tempo, já não pode gerar. Como que Abraão em esperança creu ele creu em esperança, na esperança sem a esperança? Porque ele olhou com os olhos da fé. Abraão não olhou nada em volta dele para poder garantir que a mulher daria filho,
Porque se pelo menos ela tivesse uns 29 anos, a gente poderia dizer, teria a possibilidade de nascer. Mas já eram os dois avançados em idade. Então não tinha nada em volta de Abraão como apoio para acreditar que a esposa seria mãe de filhos. E ainda sendo velha. Só que aí ele vai crer na palavra que ele recebeu. Tu serás pai, tua mulher dará à luz um filho, Isaque, o filho da promessa. Ele creu sem estar na existência. Ele simplesmente colocou o pé e disse, Deus é que vai forrar o chão que eu vou pisar. E às vezes a gente quer fazer só quando a gente olha. Enquanto Deus não colocar na minha mão e eu tocar, eu não acredito. Tomé. Tem Tomé na fé, irmão. Tomé só acredita se tocar na ferida do mestre. Mas agora, existem aqueles que creem em esperança contra a esperança. Porque se Deus falar que vai ter alguma coisa, mesmo sem existir e sem ter a possibilidade, vai acreditar que vai acontecer. Você está aqui? Olha só, quinto ponto. Orar não é se expor aos homens, mas sim a Deus em secreto. Isso aqui a gente lembra do texto, Mateus 6,6. Quando você for orar, entra no secreto. Teu pai que te vê no secreto, te recompensará em público. É o pai que vê no secreto que recompensa no público. Não é o filho que vai no público e recebe a recompensa por ele mesmo. Não, é para quem teve uma vida no secreto. O pai assiste e ele mesmo vai publicar ou expor essa pessoa. Então orar é se expor diante de Deus. No momento que a gente está orando é que a gente tem que rasgar o nosso coração. É dizer, eu sou pecador mesmo, Senhor. Eu fiz isso mesmo, eu não presto mesmo, eu fumei mesmo, eu traí mesmo, assisti mesmo. Somente na oração é que a gente pode rasgar o coração. Mas a gente quer rasgar o coração para todo mundo, menos para Deus. Quando vai saber, todo mundo sabe do nosso coração, menos o Senhor da igreja. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Então orar é se expor diante de Deus. Estou irado, vai se expor diante de Deus? Ao invés de brigar. Estou com mágoa, vai se expor diante de Deus? Ao invés de guardar rancor. Não consigo perdoar, vai se expor diante de Deus? Me ofenderam, vai se expor diante de Deus? Antes de você querer se expor e tomar precaução por conta própria, você precisa ir diante de Deus e colocar o seu coração perante Ele e dizer, eu não posso, mas Tu pode. Qual o nosso problema hoje? É que a gente não se expõe diante de Deus. A gente se expõe diante das pessoas. E aí o efeito é colateral, porque nós somos humilhados. Ao invés da gente se humilhar perante o Senhor, a gente prefere ser humilhado perante as pessoas. Aleluia. Então orar é se expor diante de Deus. E diante dessa reflexão, o Senhor colocou algo no meu coração para expor, eu refletindo sobre isso. E com todo respeito às irmãs de oração, do círculo de oração, com todo respeito, porque eu nasci no meio disso. Eu nasci de novo no meio disso, para vocês entenderem, tá? Minha mãe não foi uma mãe fervorosa em oração, não. Eu nasci em Cristo no meio desse fogo, dessas orações. Com todo respeito às irmãs do círculo de oração, mas Deus não quer somente um círculo de oração de mulheres. Talvez o nosso fracasso, ou o fracasso dos pais que vieram antes de nós, foram limitar esse pensamento, em colocar a responsabilidade sobre as próprias irmãs, de que elas têm que orar, e o resto da igreja vai curtir, vai jogar bola, vai fazer qualquer outro tipo de coisa. E as irmãs, todo sábado de manhã, as consagrações que eu passava era de 9 da manhã até meio-dia. Quando não passava, ia até as 3 da tarde.
Tem relatos aqui, pastor Ivania, prova viva, sua mãe, mulher de oração, tinha um joelho calejado, de tanto orar em joelhos diante do Senhor. Mas passou um legado, não passou, pastor Ivania e Dionei? Passou um legado. Só que, o que aconteceram com os pais do passado? Só colocaram essa responsabilidade sobre elas. E aí surge uma pergunta: onde estão os homens que oram, irmãos? Eu tenho 4 anos e 2 meses de casado com a Lindaiá. Glória a Deus por isso. Tenho 29 anos. Eu me entristeço quando eu vejo homens mais velhos do que eu, irresponsável com o caminho da oração. Eu me entristeço quando a gente faz uma convocação, a porcentagem maior são de mulheres, menos de homens. Quando a gente faz um chamativo para a oração, a porcentagem é maior. Se você for pegar o relatório de mulheres e homens que fluem nos departamentos, você vai ver que a maior porcentagem são mulheres. Isso não é só aqui não, tá, irmãos? Você vai em qualquer local, você vai ver a quantidade de mulheres mais assíduas do que os homens. Mas aonde você quer chegar, Miqueias? Eu quero chegar que o número tem que estar equiparado, que a responsabilidade está sobrecarregando somente um lado, enquanto o outro não quer nem um pouco se comprometer, irmãos. Meu Deus do céu. Onde estão os jovens que oram? Onde estão os jovens para fazerem madrugadas, que estão com mais disposição para fazer isso diante de Deus? Cadê os jovens, irmãos? Salomão disse que com eles está a força, e a palavra de Deus está nele, e o maligno não prevalece sobre eles. Salomão também vai dizer que o jovem tem que se lembrar do seu Criador no dia da sua mocidade, antes que te cheguem os dias e diga: não tenho mais prazer na vida. Está lá em Eclesiastes. Só que parece que os jovens não querem se comprometer com a oração, não querem se comprometer com Deus soberano. E quando chegar na sua idade avançada, não vai ter força para correr. A única coisa que vai restar é tristeza de poder ter corrido mais e não ter corrido quando dava. Vão se arrepender. Eu falo isso sempre, irmãos. Quando eu cheguei lá na Monte Sinai, meu desejo era pegar a chave. Pastor Mário, deixa a chave aí comigo. Para quê, Miqueias? Pode juntar alguns irmãos aí para poder orar. Se você está achando que isso é mentira, chega na Monte Sinai, ali no Gouveia, e você vai ver um altão, pastor Mário Fraga. Você pergunta lá sobre os jovens que oravam lá naquela igreja, e você vai ver que a história é verídica. Mas eu não vejo mais esse fervor. Eu olho para trás e eu vejo que o legado da oração está ficando para trás, pastor Ivani. Quem é que vai passar o bastão? Meu Pai do céu. Sabe qual foi a resposta a essa temática? Nossos caminhos de oração estão obstruídos e não tem quem passe o bastão. Sabe o que é obstruir? Ocupar, abafar. Nossos caminhos de oração estão abafados com serviços, rotinas, trabalhos em excesso e coisas e apetrechos pessoais. Estão sobrecarregando e o caminho da oração está obstruído. A gente consegue muita coisa, menos isso. O que, Miqueias? Orar. Quem é que pegou o bastão da irmã Alice? Quem pegou o bastão da irmã Del? Quem vai pegar o bastão, se eu hoje me responsabilizar junto com o pastor Ivani? Quem vai pegar o bastão de oração? Porque oração, irmãos, não tem nada de luxo,
Na oração a nossa vaidade cai por terra, nossos sapatos, nossos brincos, artefatos humanos caem por terra. Na oração a gente se expõe diante de Deus. Na oração a gente pede e Deus não dá. Na oração a gente se humilha e Deus não responde. Quem é que quer o caminho da oração? Mas a gente quer a gloriedade. Ninguém vem preocupado, irmãos, porque não está conseguindo orar diante de Deus. Mas as pessoas se preocupam com seus cargos. Por que eu não fui levantado ainda? Por que eu não servi ainda? Por que está demorando tanto? Mas ninguém vem falar assim: poxa, pastor, vamos rasgar o céu em oração. Vamos orar para que haja arrependimento na igreja, em paciência. Vamos orar por esse bairro. Mas a gente está tão atarefado com tantas coisas que o caminho da oração está abafado. Já viu? Enquanto você está utilizando a pia e vai gordura para lá, vem gordura para cá, está tudo certo. Só que chega um momento que um cano de saída entope. Você vai conseguir utilizar a pia? Você vai conseguir utilizar a cozinha? Você tem que parar tudo, remover aquilo que está impedindo o fluxo. Será que alguém está ouvindo isso aqui? Tirar aquilo que está impedindo o fluxo, eu não sei. Talvez os excessos dos filmes, das séries. Talvez os excessos de passeios, que não é pecado, mas em excesso obstrui o caminho de oração. A gente está chegando num tempo que a gente precisa falar urgentemente dessas coisas, irmãos. Nossos caminhos estão ofuscados. A gente tem mais prazer em outras dinâmicas, menos com a oração. Fala para o teu irmão: você precisa orar. Você é um filho de Deus. Filho de Deus ora. Filha de Deus ora. Servo de Deus ora. Serva de Deus ora. Homens oram. Jovens oram. Porque se ninguém meter a mão nesse bastão, olha para a geração, irmãos. Deixa eu espantar um pouquinho você. Se você não viu isso, mas deixa eu te espantar um pouco. Uma mãe pegar uma criança, seu filho, de 5 ou 6 anos, uns falam 5, outros falam 6, e a própria mãe decapitá-la, porque está apresentando ela para Exu. Se ninguém vai falar, a gente tem que ter coragem de falar, irmãos. E a criança gritando: mamãe, eu te amo, estou sentindo dor, me salva, mamãe. E a mãe esquartejou a criança, irmão. Esquartejou, irmãos. E os crentes não querem orar, não querem se comprometer, não querem viver a sua vida à moda, vai-se embora. Não querem se preocupar com a nação. E a nação está cada dia revirada no pecado. Cada dia mais lixo entrando nos colégios. Será, irmãos, que isso vai ter que acontecer na nossa casa? Será que alguém vai ter que cercar surtar na nossa família e um matar o outro, para a gente se levantar em oração? Eu falei com o pastor Ivani, depois que a gente conversou sobre isso, o Senhor me acordou 3 horas da manhã com esse sermão. E falou: fala com a minha igreja. Fala para eles voltarem a orar. O que você ouvir, você escreve. 3 horas da manhã, irmãos. Eu falei: pastor, eu acho que eu tenho alguma coisa para falar. Porque eu sou muito guardado com isso, irmãos. Eu não gosto de transferir as minhas experiências com Deus no secreto. Mas quando o Espírito Santo fala, você vai falar. E aí eu tenho que ter coragem para falar. Porque você não pode soar mal. Quem você está querendo se achar não é nada não, irmãos. É que existe uma urgência. E a gente precisa orar enquanto é tempo.
Fala de novo para o seu irmão, você precisa orar. Ora ao menos pela tua casa, ao menos pela tua família, ao menos para que Deus guarde o seu dia. Tem gente que tem dificuldade de orar pelo café da manhã, irmãos. De dizer, Deus, eu te dou graças por esse pão. O pão pode estar duro, fermentado, mas você está comendo, abençoado de Deus. E com isso o Senhor me deu algumas lições de Efésios capítulo 6, versículo 18. Como eu posso desocupar o caminho da oração, Miquel? E aí o Senhor colocou a primeira lição, que está aqui: orando em todo o tempo. Não significa que devemos orar e não fazer outra coisa, porque hoje em dia nós temos diversos afazeres. Mas ele está falando aqui de um nível de devoção, porque não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas ele está falando aqui de devoção, de intimidade, de você conversar. Sabe, moça, mulher, irmã, quando está lavando louça, se eu sendo homem lavando louça canto louvor, você não vai cantar. Qual é a nossa dificuldade, irmãos? Da gente dar devoção ao Espírito Santo nas coisas mínimas. Ele mesmo disse: se você não for capaz em ser fiel no pouco, eu não sou doido de te colocar no muito. Isso está no escrito, irmão. Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Qual é o oposto disso? Se a tua vida não for fiel nas mínimas coisas que você faz por mim, eu não sou doido de colocar você no muito. Deus não vai entregar muita coisa para quem não tem responsabilidade, pastor Ivani Dionei. Amém, irmãos? Não estamos falando de vãs repetições, porque você não vai ficar lá, aleluia, 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 como nos passaram lá atrás. Meu filho quer falar em língua, sobe um monte e fica lá, aleluia, aleluia, aleluia. Quando tua língua enrolar, eu pensava que era assim, mas quando a gente amadurece, não é assim, irmãos. Mas os irmãos estavam passando para a gente uma perseverança. E não é que o negócio acontecia. Você está rindo? Acontecia. Às vezes acontecia e pegava o círculo todo, irmão. Quando ia ver era só uma hora. Mas passava, ia 2, 3, 4. Ih, tem que descer, irmão. É assim que flui. Primeiro significado. Ou melhor, segundo, significa que não podemos deixar de orar. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Quem ora sem cessar não é surpreendido pelas tentações e por Satanás. A gente é surpreendido com algumas ofertas de Satanás. A gente é surpreendido, Léo, porque a gente não tem uma vida de devoção. E aí qualquer oferta de Satanás pega a gente. Mas quando a gente vive uma vida de devoção, nós não somos surpreendidos. Satanás monta uma cara feia, você faz uma cara mais feia para ele. Qual é a cara mais feia? É aquela bravura de um homem e uma mulher que ora. De você olhar e falar assim: cara, sai daqui. Isso aqui não é tua casa. Vai embora. Pega as tuas trouxas e some daqui. Pega a tua enfermidade e some daqui. Porque quem ora não é surpreendido. Quando alguém é surpreendido é porque sua vida de devoção está trincada. Ou nem existe vida de devoção. E aí a gente vai aonde? Pastor, irmãos da libertação, ora por mim. Nessa hora lembra. Por quê? Porque não tem uma vida de devoção. Então é surpreendido. Porque uma vez que a gente acende essa lâmpada na nossa casa, irmão, Satanás se apresenta e a gente está aqui em prontidão. Sentinela da casa. O que foi, Satanás? Vai embora. Sabe o que Jesus olhou para Satanás e falou para ele? Porque ele tentou enfeitar pavão. Aí Jesus olhou para ele e aí veio o príncipe da perdição desse mundo. Mas ele não arruma nada aqui. Na linguagem de hoje, cara, aqui você não vai arrumar nada.
Você vai avançar e não vai arrumar nada. Sabe aquele olhar de Davi para Golias? Davi olhou para Golias e falou: cara, aqui tu não vai arrumar nada. Ainda bem que eu ouvi você gritando, estou conjecturando. Não tinha ninguém corajoso, todo mundo com medo. Aí Davi levantou o bastão de ousadia e falou: você vem, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque quem tem uma vida de devoção com o Senhor não é surpreendido pelo mal. Enfrenta de frente. Não tem medo de luz apagada em casa, irmão? Medo de luz apagada em casa? Não, isso já passou, irmãos. Eu já tive medo de luz apagada em casa. Eu tinha que acender a luz no lugar e entrar nele. Apagar ele e acender o outro. Eu vivi essa dinâmica. Mas quando eu conheci o caminho da oração, irmão, com a luz apagada, eu sentava apagada, com acesa, eu entrava. Então às vezes nos falta ousadia perante o Senhor. Significa que não há tempo e nem lugar. Não há ocasião. Não há lugar específico. Qualquer lugar pode se tornar um lugar. Qualquer lugar. Ah, lá no meu trabalho, é aquele horário de almoço. Não dá para tirar 5 minutos sem pestanejar? Só para agradecer pelo dia. Quando o Senhor faz o check-in da nossa carga horária, Ele sabe que dentro de 24 horas por dia, todo ser humano pode dar devoção para Ele. Irmãos, isso aqui é o Senhor filtrando a sua igreja. Ele sabe que cada ser humano tem tempo. Porque para cada coisa a gente arruma. E a gente vai ver isso aqui. Então a gente consegue orar, ainda que o lugar seja um lugar desconfortável. Atos 16, 25. Paulo e Silas estão dentro da prisão. Os homens colocaram eles presos no tronco e disseram: duvido eles orarem. Aí está Paulo e Silas, enquanto um canta, o outro ora. Daniel capítulo 6, versículo 10. Você vai ler lá depois em casa. Daniel decidiu orar 3 vezes ao dia. E aí veio um decreto para paralisar a manobra de oração. Você acha que Daniel parou? Ele foi parar dentro da cova, mas ele não cessou de orar. E um decreto de lei vai obstruir, abafar o meu caminho de oração? Eu vou continuar orando. Eles decretando o que for, não vão acabar com o pilar da oração na minha vida. Orar em todo tempo significa que não há hora e nem lugar. Jonas foi tentar dar uma de ousado, teve que orar dentro do ventre de um grande peixe. Lê Jonas. E Jonas orou dentro do ventre de um peixe. Vai ver a oração que Jonas fez. Quis pegar o barquinho, dar uma desperto, mudar a rota, não ouviu o chamado. Deus fez orar numa situação desconfortável. Aí o Senhor colocou algo no meu coração. Existem aqueles que só vão passar a orar quando forem surpreendidos ou golpeados por uma situação desconfortável da vida. É quando a gente não se preocupa, mas é só entrar no CTI que a gente ora. Aí Deus não toca em mim, aí toca em quem é próximo. Aí eu tenho que orar por quem é próximo a mim. Quem está ouvindo, diga amém. De um jeito ou de outro, Deus vai nos fazer orar. Fala para o teu irmão, de um jeito ou de outro, Deus irá nos ativar em oração. De um jeito ou de outro. Ou você vai orar tranquilo, ou Deus vai ter que te colocar no ventre de um grande peixe. Sabe como que Jonas vai descrever? Que era como um inferno. Imagina o desconforto dentro do ventre, você orando. O grande peixe pode simbolizar muitas coisas que a gente pode enfrentar na vida, irmãos, para fazer a gente passar a orar. Deus não quer que a gente seja submetido por pressões da vida para voltar a levantar o pilar da oração. Deus não quer colocar enfermidade em nós para fazer isso.
Mas se for preciso, Ele vai nos deixar enfermo. Se for preciso, Ele vai tocar no filho, Ele vai tocar na filha, Ele vai tocar na esposa, Ele vai tocar no marido, Ele vai começar a tocar na casa. Porque quem é espiritual vai entender, Deus está querendo me fazer voltar ao caminho. Porque quando Jonas pegou na ousadia um outro barco para mudar a rota do chamado, Deus começou a colidir o barco. E os homens vão dizer, parece que esse barco vai quebrar. Ô homem, o que você veio fazer aqui? Quem que você serve? Aí Jonas, eu sei, Deus quer que eu atenda o chamado. Eu vou voltar. Ele se joga no fundo do mar, e um grande peixe pega ele e leva ele até o caminho de vida. Será que Deus vai ter que mostrar ou tocar nas nossas estribeiras? Aleluia. Uma frase de Billy Graham: feliz é o homem que aprendeu o segredo de ir até Deus diariamente em oração. Feliz é o ser humano que, sem Deus pedir, ele fala: Senhor, tu estás aí para me ouvir? Quero falar contigo. O Espírito Santo está nos impulsionando, irmãos, a nos responsabilizarmos. Não espere a coisa ficar preta, como diz o ditado popular. Se o Espírito Santo já está começando a te incomodar no teu lar, está te faltando uma coisa, Miqueias. Está te faltando uma coisa, meu servo. Está te faltando uma coisa, minha serva. Faça o caminho de volta e passe a orar novamente. O que mais isso significa, Miqueias? Orar em todo tempo significa que devemos ter disciplina numa vida de oração. Orar é para quem tem disciplina. As pessoas às vezes não prevalecem. Nós às vezes não prevalecemos no caminho porque somos indisciplinados, pastor Ivani. Cristo o maior modelo, Marcos capítulo 1, verso 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O maior modelo tinha disciplina. Você acha que a gente não vai ter disciplina com a oração? Como aprender a orar se somos indisciplinados com o caminho da oração? Você quer ver, irmãos? A gente tinha umas atividades do ministério e o Senhor me fez lembrar disso tudo. Vou pegar só uma chamada R-Hop. Rara casa de oração. Todo culto de domingo de ceia tinha oração. A porta estava aberta das 8 da manhã até as 20 horas da noite. Na primeira ceia, fervor, toda a igreja fluindo, vão para cima, tô junto, vou queimar, pastor, conta comigo, deixa um horário comigo, eu quero ser o da manhã, eu quero ser o da tarde, eu quero ser o do pior horário, eu quero estar no de meio-dia, não, eu quero estar nesse horário. No começo foi muito bom, mas quando isso exigiu disciplina, sumiu quase todo mundo. Qual disciplina, Miqueias? Manter o fluxo. Um dia por mês de oração, de 8 da manhã até 8 da noite, irmãos. Um dia da semana. A nossa falta de disciplina não nos deixou prevalecer. Eu prefiro dizer isso, porque a gente não conseguiu deixar algumas coisas de lado para sustentar o pilar da oração. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Não conseguimos. Aí a gente teve que mudar, fazer 3 vezes ao ano. Aí alguns vieram: poxa, pastor, porque eu sei que alguns se comprometiam, mas tinha alguns que não se comprometiam e perguntavam: por que parou? Não tinha disciplina. Então, como a gente estava sobrecarregado, vamos adequar num perfil que a gente vai conseguir se disciplinar, senão a gente vai sucumbir. De 8 da manhã, sempre. Você está aqui, irmão? Cada um faz a sua parte. Fala para o seu irmão: cada um.
Faz a sua parte. Se não é mole demais, irmãos. Aí talvez você vá dizer: Miqueias, você fala isso porque você e pastor Ivani vivem da obra. Aí o Senhor me fez lembrar de quando iniciou as salas de oração. E eu vou falar de como ela iniciou lá na frente. Eu vou falar de como ela iniciou lá na frente, depois que a gente for discorrendo aqui. Mas eu só quero lembrar desse ponto. Não, você faz isso porque hoje você tem mais tempo de devoção. Não. Quantas vezes, até mesmo o pastor Ivani, que trabalhava a parte do religioso e se submetia a pressões do ministério, mesmo trabalhando. De igual forma acontecia comigo nos momentos de sala de oração. Às vezes eu chegava em alguns cultos e até a sala de oração com os olhos igual do ciclope, de tanto pegar saco de cimento e telha de 3 metros e 66 centímetros. Centímetros. 3 metros e 66 centímetros. E mais 40 caixas de piso, e mais não sei quantas coisas. Isso às vezes a semana, sem sacos. Não é contando sardinha aqui não, puxando sardinha. Mas isso aconteceu até o ponto de Deus me jogar para um outro setor e aliviou um pouquinho a carga. Eu participei da expedição só com canetinha, prancheta. Mas de vez em quando pegava uns pezinhos. Mas isso faz parte. Mas quantas vezes eu saía, pastor Ivani olhava para mim: filho, tome essa missão aí, eu vou ser o Geraldo. O que, pastor? Sustenta a sala de oração aí. Qual foi a vez, pastor, que eu falei assim: pastor, não dá não, porque a rotina que eu tenho no trabalho me suga muito? Nenhuma vez, irmão. A sala de oração ia de 10 à meia-noite, e eu tinha que acordar no sábado, pernoitado, para poder ir trabalhar. E não reclamei uma vez. Ah, irmão, você não consegue se submeter? Para, irmão. Isso aqui vai bater no próximo ponto do que é orar em todo tempo. Significa que nós devemos ter disposição e disponibilidade. Você está disponível é uma coisa, você tem disposição é outra. Porque não adianta Deus abrir caminho para você orar e você não tem disposição nenhuma. Então isso, comprometido. Aí sabe quem que o Senhor me fez lembrar? Presbítero Geraldo. Enquanto eu estava meditando, o Senhor me fez lembrar. Fala sobre ele. Uma inspiração sobre a oração. Sabe por quê? Pega o trem aqui e vai até lá no centro da cidade, ou próximo lá, né, Gê? Todo dia, Bangu, vai lá, pega de madrugada, pega o trem, vai. Chegava o bagaço da laranja. Ele cismou aí recentemente de fazer toda segunda-feira no Monte das Oliveiras oração, mas ele saía da batida do trabalho e arcou com a consequência das 7 semanas orando. E não teve uma sala de oração que ele desse o bedelho de voltar atrás. Só se tivesse doente. Sabe o que é isso? Disponibilidade e disposição. Você tem disposição, irmão? Meu irmão, minha irmã, você tem disposição para orar? Porque uma coisa é Deus te dar o caminho, outra coisa é você não ter disposição para sustentar o caminho de oração. O Espírito Santo está chamando a atenção da gente aqui. Porque tem aqueles que têm oportunidade, mas não estão fazendo nada. Deus sabe da nossa capacidade, irmãos. Deus sabe. Qual filho vai poder dizer: eu quero ser um exemplo de oração igual meu pai ou minha mãe? Ou qual pai e mãe vai poder dizer: eu quero seguir o exemplo do meu filho ou da minha filha de oração? Aí enquanto eu estava fazendo essa pergunta, o Espírito Santo me fez lembrar do tempo que eu estava morando com a minha mãe. Minha mãe às vezes acordava de madrugada, porque eu estava gritando dentro do meu quarto: salva minha mãe, livra minha mãe do vício. E como eu sempre falei alto, então eu gritava, toda a família me ouvia. Eu não sabia. Quantas vezes, irmãos,
Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Teve um dia que ela até se assustou. Ela está até ali, glória a Deus e aleluia. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Às vezes ela acordava assustada. Eu estava falando em línguas dentro de casa. Quando eu acordava, eu via ela sentada no sofá. Está acordada fazendo essa hora? Não estou ouvindo você orar, meu filho. Você entendeu alguma coisa? Eu não entendi muito não. Mas eu sabia que você estava falando com Deus. Alguém da tua família já te pegou assim no secreto? Eu estou falando de você dar o celular para alguém te filmar, não. Eu não estou falando de você subir um monte e fazer uma live com você orando e entregando profecia, não. Eu estou falando de você ir para um lugar secreto e por algum acaso alguém viu você lá. E alguém olhar e falar assim: meu Deus, eu quero orar como ela, eu quero orar como ele, eu quero ser o exemplo do meu pai, eu quero ser o exemplo da minha mãe, eu quero ser o exemplo do meu filho. Que o Espírito nos acorde, irmãos. Eu sinto o peso da graça do Espírito trazendo um comprometimento com o caminho da oração. E o Senhor me acorda e diz: toma vergonha, Miqueias. Você acha que você está orando muito? Você precisa orar mais. Fala para o teu irmão: vamos orar. Vamos orar. Nossos caminhos de oração estão obstruídos. Vou parar por aqui porque as horas avançaram. Nós devemos ter comprometimento. Quantos de nós não se compromete com a oração porque está comprometido com outras coisas? E a justificativa é: eu não oro porque eu estou cheio disso. Eu não oro porque eu estou fazendo isso. Eu não oro porque eu tenho que me preocupar com isso. Eu não oro porque eu tenho que fazer isso. Eu não oro porque a minha carga horária está assim. Deus não quer mais desculpas. Deus quer que a nossa fala mude. Quando é, meu filho, que você, minha filha, vai arrumar tempo para orar? Essa é a reflexão. Porque a gente quer fogo do Espírito Santo. A gente quer que o cárcere trema, como aconteceu com Paulo e Silas dentro da prisão. Mas a gente não consegue ver lá 1 hora chorando em oração. E a gente quer fogo do alto, quer mistério, quer arrependimento. Não existe um reavivamento, porque avivamento já aconteceu, se não houver lágrimas em oração. Reclamamos da falta de poder, mas estamos sempre sem tempo para orar. A gente sustenta a vida do marasmo. A gente aprendeu a se conformar com a estagnação. E a gente não mais se preocupa, irmãos. Orar já nem está mais no calendário. Orar é só no final do dia, antes de dormir. Senhor, abençoa. Já foi, irmão. Acabou, tu pegou aí? É assim, irmão. Se o Senhor der uma folga para o camarada, ele consegue se preocupar em fazer tudo, menos tirar um tempo de oração para o Senhor. A camarada também, homem e mulher, né? Observe, Atos capítulo 3, e aqui eu encerro, verso 1. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. A gente só gosta de pegar a parte que ele fala assim, ó: levanta e anda. Isso é bonito demais, né, irmãos? Você pegar um paralítico, mas ele, antes de levantar o paralítico, ele estava indo orar, ele não foi para levantar ninguém. Aqui está o detalhe, irmão.
levanta e anda estava no caminho da oração. Você quer o dom de cura? Você quer o dom de levantar e andar? Você quer o dom de sabedoria? Você quer qualquer que seja o dom? Ele está no fluxo da oração. Se você não ora, você vai ficar desativado. Porque indo eles orar. Por que o autor faz questão, pastor, de botar isso ali? E indo Pedro e João, a oração, a hora nona, 3 horas da tarde, eu acho que era isso. E aí no meio do fluxo da oração, pastor André, tinha um cara lá necessitado. Ali, cara, eu não tenho nada para te dar, mas eu estou indo buscar um negócio ali. Mas levanta e anda que eu preciso ir orar. Ele não procurou, cara, estava no caminho. Levanta e anda. E onde foi parar esse homem? Foi parar lá dentro de onde eles estavam, cultuando ao Senhor, saltando e dizendo: Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Por que Deus fechou a torneira, irmãos? Por que só em alguns lugares está acontecendo algumas manifestações? Porque o caminho está obstruído, pastor Ivani. Está entulhado. Deus não divide sua glória com ninguém. E muita vaidade. Se eu curar um aqui, o cara vai fazer a campanha do ano, vai ganhar muita coisa. Deixa ali no chão de barro. Ali oram os irmãos cantando num terreno batido, sem piso, sem teto, louvando o Senhor Todo-Poderoso. Ai Deus, aqui eu vou derramar alguma coisa, porque não tem vaidade nenhuma. E o restante está com o coração cheio de outras coisas, que perderam a essência da oração. Camarada consegue, eu não sei como, se ele tem tempo. Nunca vivi essa loucura de itinerância. Pode ser que eu viva um dia, mas o cara consegue cumprir 30 dias de agenda pregando. Aí eu te falo, quando é que ele vai parar para orar? Não dá tempo. Se coloque de pé. Pode manter esse fundinho aí aleatório. Pode manter ele aleatório. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, queima os nossos corações, Senhor. Nos leva ao caminho da essência. Nós não queremos, Senhor, que as orações antes do culto iniciar possam resumir a nossa vida de oração. Mas o nosso desejo é que o Senhor nos enriqueça, que o Senhor toque em nós, que o Senhor comece a levantar homens e mulheres que têm o caminho de oração, mas está obstruído. Jovens que ouviram hoje a tua palavra sendo pregada e estão refletindo: eu preciso orar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso me render mais, eu preciso me humilhar mais, eu preciso descer mais a casa do olheiro. Eu quero ser tocado por ti. Eu quero ser tocado nas minhas entranhas, Senhor. Eu não quero por um mero arrepio, por um mero grito, pulo ou emoção
emocionalismo, não, eu não quero ser envolvido com algum apetrecho ou entretenimento, eu não quero ser atraído pela estética de um lugar, mas eu quero ser atraído pelo teu Espírito. Ore comigo por apenas 1 minuto nesse momento. Ore para que Deus venha tirar todo o empecilho na oração. Ore para que Deus nos ative a chama da oração. Será que você pode orar por apenas 1 minuto comigo aqui? Isso. Eu não vou avançar não, mas deixa o Espírito Santo falar conosco aqui nesse momento. Isso. Se apresente ao Cordeiro de Deus. Fala, Senhor, eu sou responsável. Eu que preciso orar pela minha casa, pela minha família. Eu que preciso dobrar os meus joelhos. Eu que preciso agradecer pelo café da manhã, pelo almoço da tarde, pela janta, pelo lanche. Eu que preciso te agradecer quando eu despertar do sono para ir trabalhar. Eu que preciso te agradecer pelo ar que eu respiro. Isso. Meu irmão, você não precisa sentir não, você só precisa crer. O Espírito Santo já está tocando em alguns irmãos e irmãs jovens dessa casa. Queimem em oração. Ore pela tua casa, pela tua família. Ore pelos teus pais. Pais, orem pelos seus filhos. Homens, mulheres, orem. Apresente a cidade a Deus. Apresente os cultos a Deus. Apresente teu trabalho a Deus. Apresente a tua cura. Se você está enfermo, ore para Deus te curar, pelo menos. Oh, Yamaya Sote que Amaya Sorere. Um cheiro de orvalho nesse lugar. Um cheiro de orvalho nesse lugar. Um cheiro fresco de orvalho. Uma lâmpada está sendo uma lâmpada Deus estará acendendo as nossas lamparinas. Não se pega uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Antes ela tem que estar no velador, no centro de toda a casa. O Espírito Santo está despertando homens e mulheres aqui. Homens e mulheres com orações em línguas. Orações que nunca foram feitas estão sendo restabelecidas. Ele estará ativando o nosso fluxo de oração. Isso ainda com os olhos fechados, orando. Porque Deus está desobstruindo o caminho. Deus está abrindo o caminho. Deus está tirando todo o empecilho.
Há uma chama de oração ardendo nesses últimos dias. Vamos, homens e mulheres jovens, tem uma oração engasgada aí dentro de você. É nesse ambiente que Deus cura. É nesse ambiente que Deus batiza, restaura, enche. É nesse ambiente que Ele vai desenganar o médico. É nesse ambiente, é nesse ambiente. Orando, 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 orando. É nesse caminho que Deus vai dar canções para os ministros cantarem nessa casa. É nesse ambiente que Deus vai ungir as nossas mãos. Nós iremos liberar cura para a paciência. Oh, Jesus. Há uma porção do alto descendo sobre nós. É como o óleo que desce sobre a barba. Ele está nos ativando aqui hoje. Ele está nos ativando aqui hoje. Eu não sei você, mas eu já me esqueci das responsabilidades diárias. O Senhor está abrindo os olhos de alguns ungidos aqui para colocar a mão e orar por cura, que Deus vai curar. Toca aí nessa enfermidade. Toca aí nessa enfermidade que Deus vai curar. Aquele leão lá dentro daquela cozinha, aquele leão, aquela leoa lá dentro daquele quarto vai se levantar. É na oração que vai começar. Deus vai trazer aquele parente. Deus vai tocar no casamento. Deus vai restaurar a casa. Vai começar na oração. Vai começar na oração. Quando a gente se disciplinar, o fogo arderá continuamente. Arderá continuamente sobre o altar. Não vai se apagar. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não Uma ousadia do Espírito está descendo sobre nós aqui. Uma ousadia do Espírito está descendo sobre nós aqui. Nessas horas Satanás bate em retirada. Nessas horas ele vai pegar os seus feitos e vai recuar. Ou ele sai da frente, ou a igreja pisa na porta. Só então há de ver
que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Quando tudo